Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês de forma rica, de forma abundante. Estamos de volta e hoje, especialmente essa semana, nós estamos em missão na cidade de São Carlos, fazendo as primeiras Santa Ceia do ano com eles aqui, e um encontro excepcional, um encontro maravilhoso, um encontro com a presença de Deus. Eu decidi sentar e gravar a mensagem para que você também, onde quer que você estiver, você seja alimentado pela palavra de Deus. Esse alimento é importante porque algumas pessoas em algumas cidades ou alguns estados onde não tem a IDC, e as pessoas se alimentam diariamente por esta palavra, por esta mensagem. Por isso eu tenho o compromisso de sentar um pouquinho aqui e conversar com você sobre a sua vida espiritual. Alguém pode perguntar, mas pastor, eu me alimentar apenas de forma online, isso é bom para a minha vida espiritual? Sim, desde que você tenha vamos dizer assim, um segmento, ou seja, desde que você tenha um pastor que te orienta. Porque assim, na internet, o que você não pode é você achar que todos representam o seu pastor. Aí, nesse caso, você ficaria, vamos dizer assim, desorientado, porque você ouviu o fulano, ouviu o cicrano, ouviu o beltrano e tal, e como tem muitas coisas emotivas na internet, aí você vê um pastor fez de um jeito, o outro falou de outro jeito, o outro já agiu de outra maneira, e aí você fala, poxa, nossa, agora eu estou confuso, eu não sei a quem eu vou adotar como meu pastor. Então, quando você adota um pastor, esse aqui é o meu pastor, eu vou seguir as orientações desse pastor. Então, tanto faz você estar presencialmente ou você estar acompanhando de forma online. Até porque o saudoso Po Yong-Soo, David Po Yong-Soo, na Coreia do Sul, já fazia há muitos anos, já praticava aí esse culto online de forma virtual. Então, acredito eu que pode sim ser bênção para você. Agora, é claro que se você estiver numa cidade, um lugar onde você tem a igreja para congregar, onde você pode congregar, você está disponível para congregar, não há por que deixar de congregar. Concorda comigo? Mas algumas circunstâncias, seja estas, por exemplo, nesse momento de pandemia, seja a circunstância de não ter a igreja na sua cidade, então você continue acompanhando de forma online e se alimentando de maneira online, tá certo? Agora, uma outra coisa interessante que eu gostaria de falar como eu dizia, o que você não pode é você ouvir um, ouvir outro, e aí você não tem um pastor que te guia, que é responsável pela sua vida espiritual. Outra coisa também que é importante, você tem que ver o pastor que está te orientando, ele senta para orientar você ou ele fala de forma geral para todos? Uma mensagem, simplesmente uma pregação para todos. Eu venho aqui e como eu sei que eu tenho membros em diversas partes do Brasil, então eu sento aqui para conversar com você que é membro, com você que precisa de uma palavra de fé, uma palavra de orientação, uma palavra de conselho, uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para a tua vida. Então eu sento aqui para fazer isso, tá certo? Então você pode ter certeza, todos os domingos, nós sentamos aqui para o nosso culto especial de ensinamento sobre a palavra de Deus. Eu estava lendo, ou estou lendo ainda, o livro de Atos dos Apóstolos, e aqui tem uma coisa interessante sobre o crescimento da igreja no livro de Atos. Capítulo 5 é aquele capítulo em que Ananias promete ser fiel e de repente ele acabou não sendo fiel, ele queria fingir aos olhos dos apóstolos ser uma coisa que na verdade ele não estava sendo. Eu acho que quase todos já ouviram falar sobre Ananias e Safira. Mas o problema de Ananias não foi simplesmente porque ele vendeu a propriedade, foi porque ele disse para os apóstolos que havia vendido a propriedade, portanto. Ninguém pediu para ele vender propriedade. Na verdade, um homem chamado José havia feito isso. O primeiro a fazer isso foi um homem chamado
pelos apóstolos de Barnabé, melhor dizendo. Barnabé, ele fez isso. Ele vendeu uma propriedade e deu toda a renda, né? Ele deu aos apóstolos para ajudar a obra, né? Ou seja, não foi porque alguém pediu. Diz o versículo, capítulo 4, versículo 36, então José, chamado pelos apóstolos de Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, até penso que é o Barnabé que depois andou com Paulo, né? Possuindo uma propriedade, vendeu e trouxe o dinheiro e o depositou aos pés dos apóstolos. Quer dizer, ele fez algo voluntário, foi o primeiro que fez uma doação nessa envergadura. Vendo que os apóstolos ficaram felizes, né, com a atitude de Barnabé, o homem chamado Ananias, ele quis suplantar, ou seja, ele quis superar o que o Barnabé havia feito. Tendo também uma propriedade, ele vendeu essa propriedade. Só que ele reteve uma parte e disse para os apóstolos que tinha vendido a propriedade, portanto, havia combinado também com a sua mulher, olha, se Pedro perguntar quanto foi a propriedade, nós vendemos por 500 mil, tá? Mas tinham vendido por 1 milhão e pouco, né? Então, nós vamos levar esses 500 mil e nós vamos ficar na igreja primitiva como nós vamos superar o Barnabé. Todo mundo vai dizer, uau, Barnabé fez, mas Ananias e Safira fizeram muito mais do que Barnabé. Então eles pegaram essa metade e levaram, e quando ele entrou, surpreendentemente, Pedro disse, Ananias, eu sinto que tem uma coisa errada. Foi por isso mesmo que você vendeu a propriedade? E ele disse, sim, foi por isso, esse foi o preço, por isso estou aqui, trazendo, né, para a minha oferta e etc. E Pedro então disse, Ananias, por que deixaste Satanás encher teu coração? Você não está mentindo aos homens, você está mentindo a Deus. Deus não te pediu isso, foi uma coisa que você sentiu no coração de fazer, agora você quer fazer pela metade. E então Ananias cai e morre. Passado um tempo, entra a mulher de Ananias, Pedro pergunta, foi por X que vendeste a propriedade? Ela, sim, senhor, exatamente por X. Caiu Ananias, a esposa, e também faleceu. Não é que, Pedro foi mal. Na verdade, ele estava tentando enganar a Deus para comprar o aplauso da igreja primitiva. Deus não precisa, nós não precisamos, comprar o aplauso com coisas que nós fazemos, até porque Deus é conhecedor dos céus e da terra. Ele é o Deus de tudo. Portanto, quando você prometer fazer alguma coisa para Deus, não brinque, ou seja, não faça pela metade. Se você prometeu que ia fazer, faça. Se prometeu que ia ler a Bíblia, leia. Se prometeu que ia orar, ore. Se prometeu que, puxa vida, eu agora sou membro da IDC, então seja. Não faça pela metade. Seja qualquer coisa que você fizer na vida, não faça pela metade, porque a metade não vai agradar a Deus. O problema de Ananias foi que ele fez pela metade. Ele não fez completo. Vamos entregar completamente a Deus. Vamos servir a Deus completamente. Se você entregou a Deus o seu coração, não seja pela metade. Uma metade você serve a Deus, a outra metade você serve o inimigo. Não. Se você prometeu que a sua vida estaria diante do altar de Deus, esteja diante do altar. Se você se comprometeu a Deus, fica nesse voto que você fez, nessa aliança que você fez com Deus. E assim você verá a sua vida ser muito abençoada. Passado tudo isso, a Bíblia fala que houve temor no coração da igreja primitiva. As pessoas vendo, falam, nossa, é sério a coisa, né? Temos que caminhar de forma reta diante de Deus. Diz a Bíblia, no versículo 12 do capítulo 5, muitos sinais e maravilhas eram feitas entre o povo pela mão dos apóstolos. E estavam todos reunidos no pórtico de Salomão. Ninguém mais ousava juntar-se a eles, embora o povo os admirasse muito. A multidão dos que criam no Senhor, tanto de homens como de mulheres, crescia cada vez mais. De modo que levava os enfermos para as ruas
e os colocavam em leitos e em macas, para que, ao menos, a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Também das cidades circunvizinhas, traziam gentes, né, de todas os atormentados pelos espíritos malignos, e ele ajudava aquelas pessoas ali com as suas orações. Mas eu quero falar do último versículo do capítulo 5 de Atos, que diz assim: os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinha sido julgado digno de sofrer afronta pelo nome de Jesus, porque eles não queriam que eles pregassem o nome de Jesus, falassem do nome de Jesus, porque havia sido curado um coxo na porta do templo e muitos sinais e prodígios se faziam pelos apóstolos em nome do Senhor Jesus, e os religiosos da época ficaram com inveja, não queriam que eles continuassem pregando, falando desse nome, ajudando as pessoas a entender quem era o Senhor Jesus. Mas os apóstolos continuaram pregando e mostrando a glória de Deus para o povo. E diz assim, versículo 42 é o que mais me chamou a atenção. Contei a história de Ananias só para você entender. Se faz um voto a Deus, seja fiel. Se faz um propósito a Deus, seja fiel. Por exemplo, nós ensinamos na Igreja de Identidade de Cristo que você deve ser dizimista. E o dízimo, a Bíblia fala que Deus já determinou quanto é o dízimo. O dízimo é a 10ª parte daquilo que Deus te dá. Se Deus te deu 100, o dízimo é 10. Se Deus te deu 1000, o dízimo é 100 e assim sucessivamente. Está estipulado o quanto você deve fazer. Não tem como você, se você ganhou 100, pegar 30 de dízimo. Não. Se você ganhou 100, 10 é o dízimo. Se você ganhou 1000, não tem como você dar 30 de dízimo, 50 ou 70. Você ganhou, e nem 150 ou 200. Se você ganhou 100, o dízimo se você ganhou 1000, o dízimo é 100, tá certo? O dízimo é 100. Você deve sempre ter isso separado no seu coração. Eu sempre digo a algumas pessoas que falam, pastor, mas eu não dou porque não está sobrando. Quando sobrar, eu vou dar. Eu falo que você precisa separar isso no coração, dizendo assim, se eu ganho 1000, eu não conto que eu tenho 1000, eu conto que eu tenho 900. Se eu ganho 100, eu não conto que é meu 100, eu conto que é meu 90. E assim sempre você vai poder apresentar o seu dízimo com amor à obra de Deus e você verá como Deus vai abençoar a sua vida por causa da fidelidade que começou no seu próprio coração. Começou a fidelidade no seu coração. Vamos continuar então. Então diz aqui, e todos os dias os apóstolos estavam no templo e nas casas. Não paravam de ensinar e anunciar Jesus, o Cristo. Então, onde eles ensinavam? No templo e nas casas. Quando eu li o versículo 42, tá? Atos 5, 42. Os discípulos estavam sempre ensinando no templo e nas casas. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou ensinando. Eu estou ensinando onde? Nas casas, né? Estou ensinando na casa. Estamos juntos na casa, falando agora com você que está sentado, ou você que está fazendo a comida, você que está aí dizendo, puxa vida, graças a Deus, eu também quero servir a Deus nessa alegria, nessa fé, nesse amor, nessa generosidade, sabe? Você pensar em querer agradar a Deus. O problema de Ananias não foi que ele queria agradar a Deus, ele queria agradar os homens. Porque Pedro falou, Ananias, se você quisesse, você poderia ter vendido e ficado tudo para você. Você não tinha que ter prometido nada. Agora, o que você não poderia ter feito, Ananias, é pegar metade e dizer que este foi o total do preço que você vendeu a fazenda. Você está mentindo, para que isso? Se você ficasse com tudo, era tudo teu, para quê? Né? Deus não... Né? Agora, você chegar aqui e falar que vendeu por X, tendo vendido por Y, só para ganhar aplauso das pessoas, só para ser reconhecido como o homem que fez mais do que Barnabé, como o homem que ajudou mais do que Barnabé, Ananias, aí você está errado. Poxa vida, e eu quero também que essa palavra fique no nosso coração. Devemos sempre fazer as coisas para Deus, não para agradar as pessoas,
não para agradar fulano, beltrano ou cicrano. Temos que fazer sempre as coisas para agradar a Deus. Eu quero hoje aqui terminar o nosso programa de hoje dizendo o seguinte: me alegro muito quando disse o versículo 42, que os apóstolos, às vezes no templo e às vezes de casa em casa, eles ensinavam as pessoas a palavra de Deus. O que eu estou fazendo? De casa em casa, de pessoa a pessoa, de smartphone a smartphone. Nós paramos, né? Um pouquinho, você está aí com o seu smartphone na mão, assistindo. Algumas pessoas colocam no YouTube, na TV, e está assistindo o culto, dizendo, puxa vida, eu também, pastor José Maria, quero servir a Deus com lealdade, com fidelidade. Eu também, pastor, quero servir a Deus com amor, com alegria, com generosidade no meu coração. Bendito seja o nosso Deus, bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos acrescenta mais e mais bênçãos. Que Deus te abençoe muito, que você seja firme nesse ano de 2022. Nós vamos fazer muito em pouco tempo. Eu quero fazer uma oração, depois eu quero te dar um recado do que vai acontecer no último domingo desse mês de janeiro. Vamos fazer uma oração agora? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradeço por estarmos juntos mais uma vez. Eu e estas pessoas, aonde quer que elas estiverem, nós estamos unindo a nossa fé. Nós estamos chegando diante do Senhor agora para dizer que a nossa vida, nosso coração, nosso ser, nossa alma, tudo que somos, tudo que temos, pertence ao único digno de honra, de glória e de louvor, digno de toda exaltação e adoração. Meu Pai, meu Santíssimo Deus, tome nas tuas mãos, meu Senhor, a vida de cada pessoa. Tome nas tuas mãos, meu Pai, a vida deste homem e também a vida desta mulher. E estende, ó Deus, as tuas fortes mãos para abençoar a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fortalece, meu Deus, prospera, abençoa, ó Espírito Santo. Esse é o nosso culto de adoração, nosso culto de louvor, nosso culto em que nós temos prazer em adorar o Teu nome, em louvar o Teu nome, em bendizer o Teu nome, declarar que Tu és santo, que Tu és rei, que Tu és digno de toda honra e de toda glória. Oh Espírito de Deus, envolve essa pessoa agora, onde quer que ela estiver. Envolve ela com a sua graça, envolve ela com a Tua força, envolve ela com o seu poder, envolve ela, Deus, com a sua capacidade. Dê a ela mais e mais do Teu poder. Em nome de Jesus de Nazaré, eu entrego ela nas Tuas mãos. Sejam todos abençoados, sejam todos fortalecidos, sejam todos agraciados por Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Diga comigo assim: Senhor Jesus. Diga forte, diga: Senhor Jesus, a minha vida te pertence. Diga: eu sou do Senhor e não abro mão. Diga: a tua presença é tudo que eu preciso no meu dia a dia. Obrigado, amém e graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. É isso que nós precisamos. Cada dia precisamos mais e mais da presença de Deus para que o Senhor Espírito Santo seja grande, exaltado em nossas vidas. Antes de eu terminar, você que nos assiste, caso você sinta no coração de mandar a sua oferta, seu dízimo, né? Pastor, eu quero dizimar na Igreja Identidade de Cristo, quero também ser ofertante. Não seja ofertante antes de você ser dizimista. Primeiro é importante você ser dizimista. Seja dizimista primeiro, porque você terá todas as bênçãos prometidas por Deus na sua vida. Aí depois você pode, dessa vida abençoada, você tira a sua oferta, tá bom? O que você puder fazer. Vou deixar aqui o número Pix da igreja e você fique à vontade para poder mandar, tá bom? Querendo, por gentileza, mande o comprovante pelo nosso WhatsApp, também o número que aparece na sua tela. A segunda coisa mais importante que eu gostaria também de lhes falar, no dia 30 de janeiro,
último domingo do mês de janeiro. Nós vamos começar durante 7 domingos a campanha da purificação. Tá? O que vai ser a campanha da purificação? Eu vou precisar que você, em casa, você pegue uma garrafa. Não tem uma garrafinha? Todo mundo tem uma garrafa em casa, não tem? Você tem uma garrafinha em casa que você põe água? Normal, uma garrafinha. Você não tem uma garrafa que você... Sei que você, ao longo dessa pandemia, você está bebendo muita água, muito mais do que bebia antigamente, né? Até porque dizem assim, olha, tem que beber muita água. E eu sei que você tem uma garrafinha talvez semelhante a essa aqui, né? Ou pode ser até mesmo uma garrafinha que você compra uma água mineral na rua e tal. Eu gostaria que você preparasse essa garrafa e colocasse água sobre ela, tá bom? Para você que estiver online, eu não vou ter como colocar um pouquinho da água representando a água do Jordão na sua garrafa, mas eu vou orar para que Deus, assim como Ele transformou a água em vinho, Ele vai transformar também a sua vida e você vai orar comigo durante os 7 domingos do mês, na sequência a partir do dia 30. Na igreja também, todos estarão levantando uma garrafinha dessa com água. Eu estou chamando de os 7 domingos da purificação. Portanto, a partir do dia 30, o último domingo desse mês de janeiro, por gentileza, tenha uma garrafinha preparada aí com água para nós apresentarmos a Deus na hora da oração. Depois que eu consagrar essa água, você pode fazer 2 coisas. Você pode beber desta água, você pode, na hora de tomar banho, tomar um banho com essa água, jogar desde a cabeça ou do pescoço para baixo, como queira. Ou se você, não vou lavar a cabeça agora, mas pastor, eu passo a mão molhada, um pouquinho da água, né? Passa no cabelo, passa no rosto. Nós vamos fazer a campanha da purificação. Nós vamos orar contra ansiedade, depressão, angústia, síndrome do pânico, todas essas amarrações que talvez você esteja enfrentando a partir do dia 30 de janeiro, tá certo? 30 de janeiro, quando eu entrar aqui com o programa, nós vamos estar fazendo esta oração por todos vocês, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos. Voltaremos, quarta-feira tem culto, nos horários das 9 da manhã, horário de Brasília, e sexta-feira também. E domingo, aí já voltamos ao vivo às 11 horas da manhã, que é o horário padrão de nós anunciarmos. Quando é gravado, entra um pouquinho mais cedo, entra às 9 da manhã, tá bom? Ou às 10 da manhã, horário de Brasília, tá certo? Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Até lá!